Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, então eu quero falar com vocês um complemento da aula anterior e começar a falar sobre a implementação de ponteiros em linguagem C. Então, apenas complementando a aula anterior, na aula anterior nós dissemos que cada dado no computador, então ele possui duas características: tamanho e endereço. Então nós vimos que para obter o tamanho de um dado, seja de um tipo de dado, ou de uma variável, ou de um tipo não primitivo de dado, nós temos o operador sizeOf. O operador sizeOf nos retorna um tamanho de uma determinada variável, de um determinado tipo de dados, tá? E como eu faço para obter o endereço de memória que uma variável ocupa? Então, para obter um endereço de memória, nós temos um operador especial na linguagem C, que é justamente o operador e-comercial, ok? O operador e-comercial, ele retorna o endereço de memória de uma variável declarada no nosso programa. Então, por exemplo, suponha que eu declare aqui uma variável inteira, x igual a 5. Tá? E eu peço para imprimir o endereço da minha variável x, ok? Então esse printf ele vai imprimir justamente um número inteiro grande, que é o endereço de memória que a variável x ocupa. Aqui eu tenho que usar o porcentagem LD, justamente porque esse endereço não é um inteiro, mas é um inteiro longo, por ser um número muito grande. Então vamos ver um exemplo. Se eu pegar esse programa que nós usamos aqui, eu vou declarar então essa variável x igual a 5. Aí aqui no final eu vou mandar imprimir, fazer o printf endereço de x e comercial x. Compilando, rodando. Muito bem. Está aqui o endereço da minha variável. Tá? Aqui em cima deu um warning. Sim, ok, porque ele está reclamando aqui que o que retorna o endereço de x é um ponteiro, tá? Mas não importa, eu quero imprimir o valor, tá? Do endereço de memória. Então ele está imprimindo aqui para mim o endereço de memória de x. Veja que é um número muito grande, né? Por isso que tem que ser um inteiro longo. Aí se eu rodar o meu programa várias vezes, provavelmente esse endereço muda, tá vendo? Então várias rodadas do meu programa, veja que está mudando sutilmente, tá? Continua sendo um endereço grande, né? Esses primeiros dígitos aqui, eles quase que se mantêm, né, em cada chamada, mas veja que esses dígitos aqui inferiores, eles mudam. Por quê? Porque no meu sistema operacional agora estão rodando vários processos. Está rodando aqui o meu programa de gravar vídeo, está rodando aqui o Word, Excel, está rodando o WhatsApp, Telegram, Teams, navegador. E esses processos, eles ficam alternando a execução entre si e eles usam memória. Então, cada vez que eu rodo o meu programa, aquele endereço de memória que estava sendo utilizado pela minha variável x muda naturalmente, pela natureza da execução dos processos no sistema operacional. Isso é muito dependente do sistema operacional. Além do porcentagem LD aqui, pessoal, a gente também pode usar o porcentagem P. Tá? Então, se eu compilar novamente, veja que eu nem tive o warning agora. Porcentagem P, ele vai imprimir para mim o endereço de memória da minha variável em hexadecimal. Hexadecimal é legal porque acaba condensando um pouco esse número muito grande. Como trata-se de um número muito grande, hexadecimal a gente consegue ver esse endereço de forma mais condensada. E é um padrão mais razoável de se representar endereços de memória. Porque como os endereços de memória das variáveis são valores muito altos, então o hexadecimal acaba dando uma visão mais seca, né? Mais simples desse endereço de memória. Então, claro que eu ficar rodando aqui várias vezes, veja que esse endereço muda, né? Não está mudando o 7FFF, né? Esse 7FFF não está mudando. Significa que ele está sempre alternando naquela região de memória, mas esse endereço inferior aqui está sempre mudando. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a declaração de ponteiros
em linguagem C. Então eu escolho o tipo do meu ponteiro, asterisco e o nome do meu ponteiro. Ok? Então o ponteiro ele é uma variável como as outras, só que ele é precedido, o nome dessa variável é precedido por asterisco. Ok? Agora vocês podem se perguntar o seguinte, mas professor, você disse na primeira aula que a definição de ponteiro é, que é uma variável do tipo inteiro longo que armazena endereços de memória. Então, por que quando eu declaro um ponteiro, eu tenho que declarar o tipo desse ponteiro? Tá? O tipo desse ponteiro ele é necessário para saber qual o tipo de dados que pode estar no endereço de memória que eu estou referenciando. Então, no fundo, todo ponteiro é uma variável inteira longa, porque ela armazena um número inteiro muito grande. Só que é necessário eu declarar em linguagem C o tipo do meu ponteiro, em primeiro lugar, para que a linguagem, o sistema operacional, saiba qual tipo de dados que pode ocupar o endereço de memória que eu estou referenciando no meu ponteiro. Tá bom? Então esse tipo é necessário porque é necessário saber qual tipo de dados o endereço de memória armazenado em nome pode conter. Tá? Muito bem. Então, exemplo. Vamos a um exemplo. Então, se eu quero declarar um ponteiro para inteiro, eu vou em declaro um int ptr. Ok? Então, nós dizemos que o ptr, nesse caso, é um ponteiro para inteiro. Por quê? Porque ele contém um endereço de memória e neste endereço de memória pode conter um dado inteiro, tá bom? O ponteiro, assim como qualquer outra variável, quando declarado, ela precisa ser inicializada, tá? Nesse caso que eu apenas declarei a variável e não inicializei essa variável, ela contém lixo de memória, tá? Então, como que eu poderia inicializar essa variável? Então, aqui eu vou fazer um esqueminha para vocês. Vamos retomar o exemplo anterior. Suponha que eu tenho, né, declarada a minha variável x, tá bom? Ela recebe 5. Então, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos que a memória ela é um vetorzão, né? Endereçado por bytes. Então, aqui eu vou desenhar o meio da minha memória aqui, tá? Só para não ficar viciado os exemplos, que sempre começa do começo, né? Aí aqui eu vou desenhar uma região da memória. E aqui eu vou desenhar outra região da memória. Vamos supor que aqui é o endereço 3000. Veja que eu estou usando números pequenos para facilitar, né? Mas na prática o que acontece é muito diferente. Aqui é o endereço 7500. Tá? Então o que acontece na memória do computador? Quando eu declaro as minhas variáveis, sempre que eu declaro variáveis, então o meu sistema operacional já vai e aloca a memória, né, para essas variáveis que eu estou declarando. Então, o meu PTR, o meu x e a minha variável x, elas terão suas posições na memória. Nós sabemos que o PTR é uma variável do tipo inteiro longo, então ela vai ocupar 8 bytes, tá bom? Então eu vou dizer para vocês que ela vai ocupar essa região aqui todinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, quando eu declaro essas duas variáveis, o meu PTR vai ser alocado aqui nessa região
Tá? É só um exemplo que eu estou dando, né? Isso é arbitrário, né? O sistema operacional que define. Então aqui está alocado o meu PTR, tá? E o meu int, eu vou dizer que vai ser alocado nesses 4 bytes aqui de baixo, tá? Então 1, 2, 3, 4, que deu 4 certinho. Aqui nesses 4 bytes estão alocados a minha variável, está alocada a minha variável x. Ok? Muito bem. Quando eu faço a atribuição x igual a 5, então o número 5 vai ser armazenado dentro da porção de memória que é reservada à minha variável x. Agora, pessoal, o que acontece com o meu PTR? Então, meu PTR, quando ele foi declarado, não tem nada nele, não foi inicializado. Na prática, tem alguma coisa, é o lixo de memória, o famoso lixo de memória. Mas eu posso inicializar o meu PTR. Qual era uma forma de eu inicializar o meu PTR? Eu posso inicializar o meu PTR com um número inteiro qualquer, tá? Agora, o que significa eu inicializar o meu PTR com um número inteiro qualquer? Significa que eu estou atribuindo um endereço de memória qualquer, que talvez eu nem tenha acesso a esse endereço, tá? Então, para o exemplo ficar um pouquinho mais interessante, eu vou atribuir ao meu PTR o endereço da minha variável x. Como eu faço para obter o endereço da minha variável x? Basta eu utilizar o meu operador de endereçamento que eu acabei de apresentar para vocês, que é o e-comercial x. Tá, okay? Então, o que vai acontecer quando eu faço essa atribuição aqui? O que vai acontecer, pessoal, é o seguinte. Lá no endereço de memória reservado a PTR, eu vou ter, então, armazenado o valor do endereço de memória da minha variável x, que é 7.500. Ok? Então, meu PTR vai receber 7.500. Ok? Então, na prática, isso que acontece quando nós declaramos um ponteiro. Tá? Esse ponteiro ele é alocado numa posição de memória e, se eu fizer uma atribuição, ele recebe o valor do nosso endereço de memória de uma determinada variável. Então, só para exemplificar esse trecho de código, vamos aqui voltar no nosso exemplo aqui. Só para não ficar muito carregado o nosso exemplo, eu vou comentar, tá? Essas linhas aqui. Também vou comentar essa daqui, tá? E aí aqui, pessoal, eu vou declarar, vamos lá, então eu vou declarar o nosso x igual a 5, eu já declarei lá em cima. Então eu vou declarar aqui o nosso PTR, tá? Deixa eu declarar aqui em cima para manter, né, a ordem. Então int PTR. Então dessa forma que eu declaro um ponteiro, tá? Então se eu mandar imprimir de cara o endereço que PTR contém, eu vou sempre usar agora o porcentagem P para ele imprimir em hexadecimal, tá? Então vocês vão ver que na primeira execução aqui vai imprimir qualquer coisa, tá? Pode ser até que dê um erro, vamos ver. Olha lá, endereço que PTR contém. Coloquei um barra aqui, né? New. O que significa new? O meu compilador aqui foi muito amigável, tá? New significa nulo, ou seja, que esse ponteiro não foi inicializado. Mas vejam que corria o risco de ter um lixo de memória, tá? Poderia aparecer qualquer coisa. Agora eu vou inicializar meu PTR com o endereço de x. Ok? Vou imprimir novamente o endereço que o meu PTR contém. Agora, depois que eu faço a atribuição, ele contém o endereço de x. Então esse é o endereço da minha variável x. Para a gente conferir, eu posso imprimir aqui em cima o endereço da variável x, né? Para vocês acreditarem. Então tá aqui, veja que é o mesmo endereço, né? Então o endereço que x continha, endereço que PTR contém, tá bom? Então o que eu gostaria que vocês entendessem até esse ponto é que um ponteiro nada mais é que uma variável que contém um endereço de memória, ok? Então não compliquem até aqui, é apenas isso, tá, ok? Apenas isso. E por que um ponteiro tem que ter um tipo? Então o ponteiro ele tem que ter um tipo porque é necessário que o sistema operacional saiba que tipo de dados que pode estar contido no endereço de memória para o qual o ponteiro está apontando, ok? Muito bem, então vamos adiante. Agora, suponha que eu quero acessar um dado através do ponteiro. Então, ao invés de acessar o dado diretamente pela variável x, eu quero acessar o dado que está na variável x pelo ponteiro, tá bom? Isso que nós vamos fazer se chama indireção, tá?
que significa indireção? Que eu vou acessar um dado indiretamente através do seu endereço de memória, tá ok? Então isso daqui se chama indireção. Então, para acessar dados através de ponteiro, eu tenho um operador muito especial, tá? Esse operador, adivinhem, acreditem se quiser, é o nosso bom e velho asterisco, tá bom? Que aqui ele faz o papel de operador que nós chamamos de referenciamento. Tá ok? Então vamos para um exemplo, para vocês entenderem melhor. Então, continuando aqui do exemplo de cima, que nós declaramos o ponteiro, tá? E fizemos com que o ponteiro recebesse o endereço da variável x. Suponha que agora eu queira acessar o dado da minha variável x através do ponteiro. Então basta eu usar asterisco PTR, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, um printf, porcentagem d, asterisco PTR. Como eu posso fazer uma operação, tá bom, com essa variável? Muito bem, então dado isso, vamos a um exemplo. Vamos executar esse código aqui nesse nosso exemplo. Então aqui, se eu fizer printf conteúdo de PTR, porcentagem D, asterisco PTR, então ele vai imprimir para mim o conteúdo da variável x. Muito bem. É justamente o valor que eu iniciei a minha variável x. E se eu fizer a operação em PTR, veja que aqui o que eu estou fazendo nessa operação? Eu estou alterando o conteúdo do endereço de memória apontado pelo ponteiro PTR. Portanto, eu também estou alterando o conteúdo da minha variável x. Então, se eu imprimir de novo aqui conteúdo de PTR e conteúdo de x, e aqui imprimir o x, você vai ver que ambos, aqui como eu estou incrementando de 1, né, ambos valerão 6. Porque se eu estou mexendo no PTR, eu estou mexendo direto no endereço de memória que a variável x ocupa. Portanto, eu estou também alterando o valor da variável x, tá ok? Então, como vocês podem ver aqui, né? Depois que eu alterei o ponteiro, eu alterei o conteúdo do ponteiro e, evidentemente, o conteúdo da variável x. Então, manipular o conteúdo dos ponteiros, ele é útil para a gente manipular indiretamente o conteúdo de uma variável, tá? Nesse momento, vocês podem estar se perguntando o seguinte, tá bom, e para que serve um ponteiro, né? Poxa, eu posso mexer direto na variável. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar um pouquinho sobre aplicações aí de ponteiros, tá? Mas por enquanto, apenas atentem-se aos conceitos e como que a gente manipula o ponteiro, tá? Então pensem apenas no conceito de ponteiro e como que a gente está manipulando o ponteiro. Aqui eu queria abrir um enorme parêntese para vocês, que é o seguinte. O operador asterisco, então, nós vimos ele aí para diversos usos, tá? Então é importante que vocês tenham em mente as diferenças de uso do operador asterisco, tá bom? Então, o operador asterisco, quando utilizado como operador binário, o que significa operador binário? Significa que é um operador que lida com dois operandos, tá? Então, quando a gente utiliza o asterisco como operador binário, o que estamos fazendo é uma multiplicação. Ok? Por exemplo, A vezes B, tá ok? Então veja que aqui o meu asterisco ele está operando sobre duas variáveis, tá ok? Então nesse caso nós dizemos que ele é um operador binário, ou seja, ele está operando sobre dois operandos, tá? Quando utilizado como operador unário, o que significa operador unário? Significa que ele está operando sobre uma única variável, tá? Então, ele é o operador de dereferenciamento que nós acabamos de ver. Referenciamento, tá?
Então vamos lá. Por exemplo, asterisco de PTR++. Se a gente faz isso daqui, nós estamos aí incrementando o valor do conteúdo de memória apontado por PTR. Tá? Conteúdo do endereço de memória apontado por PTR. E quando utilizado como declaração de variável, nós temos aí que nós estamos declarando então um ponteiro. Tá? Então veja que nesse caso ele não é um operador unário, porque ele não está operando, ele está entrando na declaração da variável. Tá? Então nesse caso, então ele segue, né, a sintaxe tipo, asterisco e nome da variável. Então aqui nós estamos declarando um ponteiro. Então esses são os 3 diferentes usos do operador asterisco. Então muita atenção para vocês não confundirem o que significa uma coisa com a outra, ok?